Graça e paz da parte de Deus. Queridos, eu quero iniciar essa pregação mostrando para vocês esse pão. Está vendo esse pão? Pois então, eu quero usar este pão como tema desta pequena pregação para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas que você vai repassar, tá bom? Observa aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 3, diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então observa que o tentador, Satanás, se aproximou de Jesus e disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Ele sabia que Jesus estava com fome. Mas Jesus falou para Satanás: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então observa que a palavra de Deus é o pão que alimenta. Alimenta o quê? Nosso corpo? Não. A palavra de Deus é o pão que alimenta o nosso espírito, o nosso homem interior. A nossa matéria se alimenta de pão. Nossa matéria se alimenta de pão. Agora, o nosso espírito, ele se alimenta o quê? Da palavra de Deus. Tem muitas pessoas se preocupando em dar o alimento só para a matéria. Tem muitas pessoas comendo só esse tipo de pão, não é? Comendo só esse pão, alimentando a matéria. Mas veja, nós temos que dar o pão, que é a palavra de Deus, para o nosso espírito, se alimentar da palavra de Deus, porque o próprio Jesus falou para Satanás: nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá um homem. Tem muitas pessoas se preocupando só com o pão que alimenta a matéria. Tem muita gente que só vive para trabalhar, não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar. Tem gente que só pensa só nas coisas materiais. Mas Jesus falou claramente na sua palavra: nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. De repente, o seu corpo, sua matéria está bem alimentada por este pão. Mas eu pergunto para você, o seu espírito está alimentado pelo pão da vida? O seu espírito está alimentado pela palavra de Deus? Como está o seu espírito? Você sente alegria de salvação? Você sente alegria em servir a Deus? Você tem prazer em louvar? Tem prazer em buscar ao Senhor? Tem prazer em ler a sua palavra? Entende? Se você tem prazer em servir a Deus, o seu espírito está bem alimentado. É sinal que você está se alimentando com o pão do céu. É sinal que você está se alimentando com a palavra. Amém? Então repasse esta mensagem para os seus amigos. Nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então veja que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Então busque a Deus. Você que faz parte do reino de Deus, busque mais a Deus, se alimente da palavra. E se você não faz parte do reino de Deus, receba Jesus como teu Salvador. E com certeza, no momento que você aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador, ele vai estar colocando você também no reino dele. E lá no reino dele não falta nada. Que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Roberto, da Igreja Missão Apostólica de Jesus Cristo, em Três Pontos Paciência, Rio de Janeiro. Um beijo no coração. Graça e paz.